dia, graça e paz, irmão querido, amigo. Bom chegar até você nesse mais um dia a dia com Deus. Que o Senhor abençoe você e a sua casa nesse dia. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 15, versículo 5. Diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Em outra tradução vai dizer o seguinte: o Deus de constância e de consolação nos deu o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Cristo Jesus. Então, o que o apóstolo está pedindo, a Deus é que Deus conceda que haja o mesmo sentimento de uns para com os outros. E, na verdade, o que ele está falando é de unidade da igreja. Você já pensou se no corpo, e ele fala isso em outro texto lá em Coríntios, se no corpo humano, no seu corpo, se o seu corpo não funcionasse de forma unida, né? Então vem uma ordem da cabeça e a mão não quer fazer o que a cabeça está mandando fazer, o que o cérebro está mandando fazer. Um pé quer ir para um lado, o outro pé quer ir para o outro lado. Como que esse corpo vai funcionar? Não vai. Então ele está falando aqui da questão de haver o mesmo sentimento que de um para com o outro e que haja esse espírito de unidade. Como que é importante a unidade para que a igreja avance. Sem unidade não há como subsistir. Uma igreja dividida, ela não subsiste. O próprio Jesus disse que como que uma casa dividida, ela pode permanecer. Ela não vai permanecer. E como que o mundo precisa e carece disso, carece dessa unidade, carece de ver isso, de perceber isso, como é importante a unidade que temos. E isso tem a ver com o nosso sentimento de um para com o outro. Se você continuar lendo aqui nesse texto mesmo, lendo aqui em Romanos, por exemplo, no capítulo 14, versículo 13, ele vai dizer assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então ele fala para a gente não julgar. O próprio Jesus já havia falado isso lá em Mateus, quando ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. E ele fala também lá em Mateus: olha, cuidado, às vezes você quer tirar lá o cisco, que tem no olho do seu irmão, enquanto você está com uma trave no seu olho. Então, importante isso daí. No versículo 19 ele diz: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Está no capítulo 14 de Romanos, versículo 19. Que haja um esforço para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então ele nos manda realmente buscarmos ter esse mesmo sentimento, de forma a preservarmos a unidade. No capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer também a mesma coisa. Aí logo no início do capítulo 4, quando ele diz assim, no versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, meu querido irmão, que haja o mesmo sentimento de um para com o outro. E que essa ideia desse mesmo sentimento é a ideia da unidade. Preservar a unidade. Se esforce para isso. Faça tudo o que tiver ao teu alcance para preservar a unidade na igreja. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça e nos capacite a fazermos dessa maneira. Vamos orar. Pai, muito obrigado, a Deus, por esse dia. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor nos abençoa. Nos abençoa com o grande privilégio de fazermos parte da tua igreja, da família do Senhor, do corpo de Cristo. Obrigado, a Deus,
Ajuda-nos, ó Pai, a sermos pacientes, longânimos, amorosos, que possamos nos esforçar, ó Deus, para manter a unidade, ó Pai. Que haja em nós o mesmo sentimento para com o nosso irmão e dele para conosco, ó Pai. Que haja unidade no meio do teu povo, no meio da tua igreja, ó Pai. Que haja compromisso de um para com o outro, compromisso de ajudar, de andar junto, de realmente, ó Deus, buscar sempre a unidade. Na unidade é que o Senhor vai estar agindo. A tua palavra diz que a bênção, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, onde há unidade. Porque como é bom, como é feliz quando os irmãos vivem em união. Pai, nos ajude, ó Pai, nos abençoe, nos capacite, ó Pai. E se há alguma coisa em nós que está nos tirando dessa unidade, que está nos afastando do teu corpo, da tua igreja, se há algo em nós que está fazendo com que a gente fique separado do nosso irmão, ó Pai, tira isso de nós. Dá-nos um coração amoroso, perdoador, que vivamos em paz a todo custo, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Senhor, tem misericórdia também do nosso mundo, tem misericórdia da nossa cidade, do nosso país. Ó Deus, quando há tanta violência, tanta desunião, tanto, ó Deus, falta de amor, ó Pai, mas que em nome de Jesus isso venha mudar, porque quando o Senhor transforma o coração, quando o Senhor faz morada na nossa vida, isso muda, Senhor. Ó Deus, muda a nossa nação, muda o nosso país, ó Pai. Que as vidas, ó Pai, possam conhecer Jesus, que o nosso país possa conhecer Jesus. Ó Deus, quebranta, ó Pai, o povo brasileiro, Senhor, nesse tempo difícil que estamos vivendo, mas que haja, ó Deus, uma volta, um retorno, ó Deus, uma busca da tua presença, ó Pai, da tua salvação. Tem misericórdia, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que você e a sua família sejam abençoadas nesse dia. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.